E hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de falar de mercado de trabalho com o quadro Sua Carreira. Uma boa ideia nasce da combinação entre observação e conhecimento. Alguns profissionais costumam ter esse olhar mais afiado e se destacam por inovar em processos e atividades, até mesmo rotineira das empresas. Mas nem todos sabem que tem esse potencial. Pensando nisso, algumas empresas apostam em treinamentos para estimular o lado inovador dos funcionários. E a estratégia está trazendo bons resultados. Eles lidam com milhões de clientes, negociam com outros países, vivem a pressão diária de qualquer empresa grande. Para se destacar diante da concorrência, precisam sempre inovar. Fernanda trabalha na Whirlpool há 10 anos. Dentro da empresa, aproveitou o programa de treinamento de talentos e se sobressaiu com uma ideia diferente. Ela conseguiu reduzir o preço dos eletrodomésticos vendidos no exterior, adaptando os processos do setor de transportes que gastava demais. A gente decidiu perguntar por que esse custo, dá para ser mais barato, o que dá para fazer de forma diferente? Será que se a gente fosse aí, negociasse com você, isso não poderia reduzir? Bom, ninguém nunca fez, então se você quiser vir tentar, a gente pode tentar junto. E a gente foi, tentou, deu certo, reduziu o custo. O conceito de inovação não é novidade num mundo corporativo cada vez mais competitivo. Para fazer a própria empresa crescer, é preciso mudar conceitos, buscar o diferente. Agora, o que significa inovar? Todo mundo pode ser inovador. O grande ponto é o inovador de verdade é aquele que tem a ideia, mas entrega essa ideia executada e implementada, ou através de um produto, ou através de um processo, ou através de um serviço novo. Paulo é um dos responsáveis por estimular a criatividade dos 15 mil funcionários da empresa. Afinal, desenvolver o perfil inovador não é fácil. 99% das ideias morrem só na fase da ideia. Se a companhia não criar esse ambiente, ela está fadada de novo ao fracasso. Fernanda passou pelo treinamento e dá a dica para quem quer desenvolver o perfil inovador. A maior dificuldade é não desistir na primeira barreira que encontra. Muitas vezes a pessoa que está do outro lado não teve a mesma ideia que você ou não consegue enxergar aquilo que você está enxergando. Então você tem que realmente não desistir naquele primeiro momento. Você tem que entender também o lado da outra pessoa que está recebendo aquela informação e ao máximo possível convergir, né? E para falar sobre como, afinal, desenvolver esse lado inovador e conseguir se destacar no mercado de trabalho, a gente recebe a vice-presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Maíra Bilmurad. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda à Conta Corrente, por favor, Maíra. Bom, quando a gente fala em inovação, parece que é um termo muito abstrato, mas tem efeito prático, pragmático, né? Do ponto de vista conceitual, a gente poderia dizer que inovar é encontrar soluções estratégicas para fazer com que a empresa continue competitiva, aumente as margens de lucro, aumente sua produtividade, o market share. Agora, do ponto de vista do funcionário, qual é a sua definição? O que é ser um funcionário inovador? Eu acho que é achar uma forma melhor de fazer algo, né? E eu digo melhor porque, às vezes, diferente não necessariamente é melhor, diferente pode ser pior. Então, de verdade, o funcionário que é inovador é aquele que consegue trazer uma nova perspectiva a ponto de melhorar determinado produto, serviço, processo, enfim, como foi dito na matéria. E para isso tem que ser uma pessoa extremamente criativa? Não necessariamente, porque criativo, se você for entender o que significa a palavra, é você criar mesmo alguma coisa absolutamente do zero. Vamos pensar uma coisa que não existe, precisa ser criada. Quando a gente fala em inovação, tem muito a ver com evoluir com coisas que já existem, fazer coisas que já existem ficarem um pouco melhores. Isso já é inovação e pode ser coisas muito simples, muito pequenas, mas que juntas têm um grande impacto. Além dessa questão da criatividade, você destaca dois outros paradigmas, digamos assim, que atrapalham na hora de criar um comportamento inovador. É o pensamento de que não posso errar e não tenho tempo. Por quê? O não tenho tempo, ele é até mais simples, né? Eu entendo que dizer que você não tem tempo para inovar é uma fuga para justificar porque você não inova, né? Então é melhor eu ficar fazendo aqui tudo do jeito que eu já sei e não tenho nem tempo para fazer o que eu já sei, imagina inventar coisa nova e diferente. Agora, o não poder errar, esse sim é um fantasma grande quando a gente pensa em inovar.
porque se a inovação nunca foi feita daquele jeito, né? Então, obviamente, numa primeira tentativa, vamos errar, não tem como fugir dessa experimentação e muitas vezes ir no acerto e erro mesmo. Então, esse é realmente, acho que o maior fantasma que assombra empresas e pessoas que têm dificuldade de inovar. E quem consegue ter essa atitude, essa postura, esse comportamento inovador, recebe atualmente no Brasil o reconhecimento devido por parte da maior parte das empresas? As empresas bonificam, dão reconhecimento, a pessoa avança mais rápido na carreira? Olha, inovação se tornou uma questão absolutamente estratégica para todas as empresas. O que era uma coisa muito ligada, por exemplo, ao setor de bens de consumo ou tecnologia, onde a principal estratégia era assim, inovar para continuar ganhando mercado, hoje está presente em todos os setores, em todas as indústrias. Então, cada vez mais as empresas estão incluindo isso, programas formais, único exclusivamente de inovação ou como parte da remuneração variável das pessoas. Então, sim, cada vez mais comum. Maíra, daqui a pouquinho eu vou querer saber como a gente pode fazer para se tornar um profissional inovador. Daqui a pouquinho. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a nossa conversa e ainda cada vez mais adeptos. A campanha que defende o uso de bermuda no ambiente de trabalho. Vamos ver o que a Maíra acha sobre isso. O Conta Corrente volta já. Estamos de volta com Conta Corrente e a gente estava falando sobre como desenvolver o lado inovador e a partir disso conseguir se destacar, avançar mais rápido na vida profissional. Para isso, a Maíra separou algumas dicas para quem deseja estimular essas características. Olha só. Em primeiro lugar, participe de projetos em grupos. Essas discussões vão estimular as trocas de ideias. Quem se isola corre o risco de ficar preso a conceitos ultrapassados. Permita-se perder o foco de vez em quando e reserve um tempo na agenda para estimular a criatividade. As ideias podem surgir em alguns momentos de dispersão. Recicle ideias. O nascimento de um novo processo ou serviço surge quando ideias antigas são reaproveitadas em novas combinações. As boas ideias se adaptam a novos desafios. Aprenda que um erro pode ser o caminho inicial para adubar o terreno onde vão nascer outras ideias. E por último, busque sempre fazer parte da solução e não do problema. Muitas vezes inovar não significa ter uma super ideia. Pode ser uma nova aplicação para algum processo que já existe. Maíra, nas suas palavras, o que a gente pode fazer para desenvolver essa habilidade, essa atitude, esse comportamento inovador e a partir disso avançar mais rápido na nossa carreira? Olha, falando um pouquinho do que a gente já disse na arte, acho que é importante, Dona, entender que a inovação ela tem a ver com aproveitar conceitos já existentes de uma forma diferente. Então, a primeira coisa é estar conectado com o que está acontecendo, né? Seja em conversas com outras pessoas, seja em leituras e às vezes em coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia de trabalho. Eu leio muita ficção, por exemplo, e às vezes eu estou lendo lá Harry Potter e me vem uma ideia, eu falo, olha, acho que isso aqui, se eu bem trabalhado, pode ser aplicado no meu dia a dia. Então, a primeira coisa é tirar a censura. Então, assim, não fica se culpando, tudo tem que estar perfeito, certinho, é ter uma ideia a partir de referências novas e aí trocar com os outros e trabalhar sobre ela. E qual é a situação ideal para expor essa ideia, para propor esse pensamento, esse novo processo produtivo na empresa? É para o chefe, é numa reunião diária, tem algum momento ideal? Então, muitas empresas têm fóruns, ou seja, reuniões específicas para trabalhar a inovação. E as que não têm, qualquer reunião de trabalho onde esteja tentando resolver um problema, é um momento de pensar diferente. Se o problema está lá, é porque talvez todas as tentativas óbvias já não deram resultado. Então, seja a hora de tentar uma coisa nova. E do ponto de vista do empreendedor, quem está em casa, tem um pequeno negócio ou quer abrir um empreendimento, o que ele pode fazer para estimular essa atitude inovadora nos funcionários? O mais importante é colocar isso como uma premissa de negócio. Então, assim, eu parto do princípio que o meu negócio tem que ser inovador. Isso significa que a cada X tempo, que pode ser 1 mês, 3 meses, 1 ano, 6 meses, esse grupo de trabalho aqui tem que criar alguma coisa nova. Seja uma forma diferente de atender um cliente, um novo produto, um novo serviço, não importa. Mas a gente tem como meta de negócio inovar, fazer diferente alguma coisa. Se isso é uma meta do negócio, os próprios funcionários vão, enfim, encontrar a oportunidade de fazer isso acontecer. Agora, se o dono ou o empreendedor não está muito ligando para isso ou não dá valor para isso, aí dificilmente a equipe vai se motivar a fazer. Hoje as empresas brasileiras inovam o suficiente, na sua opinião?
Na minha opinião, não. Eu acho que inovam muito menos do que deveriam. E o que falta? Eu acho que a inovação no Brasil tem muito a ver com manter competitividade, ou seja, se o concorrente faz alguma coisa que me incomoda, eu vou lá e falar, preciso me mexer, né? Vou lá inovar, fazer o quê e tal. E não como uma coisa que de fato seja parte do dia a dia das empresas, como é seguir processos, por exemplo. Então, do mesmo jeito que se segue processos, deveria ter lá alguém que dessegue processos, né? Que não segue processos e que cria coisas diferentes. Então, acho que a gente ainda está um pouco atrás de empresas internacionais. Maíra, obrigado. E todo início do ano é a mesma coisa. O calor aperta e muitas vezes quem trabalha engravatado sofre muito, sem poder usar roupas mais leves. Mas o movimento na internet está buscando uma mudança no traje profissional. Cansados de passar calor no verão carioca, 3 amigos resolveram dar um basta nas roupas sociais e levantar a bandeira do Bermuda Sim. A iniciativa promove o uso de bermudas em ambientes profissionais. No site, os criadores desenvolveram um mecanismo em que o internauta compartilha o e-mail do chefe e os criadores do site entram em contato para dar uma ajudinha na hora de convencê-lo a aceitar a ideia. Tudo, é claro, preservando a identidade do engravatado. O site traz ainda os 10 mandamentos para quem quer usar essa roupa no trabalho. O uso de bermudas, por exemplo, está liberado quando o termômetro ultrapassar os 29,8 graus. E nada de repetir o mesmo short mais de 2 vezes por semana. E tem mais mandamentos, Maíra. Olha, short de surf não é bermuda, uniforme de time não é bermuda e samba canção, toma vergonha na cara. Você é a favor ou contra essa iniciativa? Olha, dependendo do ambiente, eu sou super a favor. Eu acho que não é a roupa que faz o profissional. Agora, realmente tem ambientes em que não faz sentido, não cabe naquela cultura, naquele negócio. Então, imagino que numa agência de publicidade, por exemplo, isso possa funcionar. Agora, você já trabalhou em bancos de investimento, por exemplo, você consegue imaginar as pessoas em plena Avenida Paulista chegando para trabalhar de bermuda? Não, nem apresentando o telejornal, também não imagino. Imagina só. Agora, tem muitas empresas que têm aquele Casual Friday. Atualmente, essa ainda é uma prática muito implementada? E nesse caso, qual é a recomendação de indumentária de vestimenta para sexta-feira e para os outros dias da semana? Então, se existe o Casual Friday, é porque os outros dias não são casual. Senão não existiria o Casual Friday. Ou seja, se existe uma regra, ela tem que ser seguida, tá? Para o Casual Friday e para todos os outros dias, eu recomendo que a melhor técnica de descobrir qual é a roupa para se usar é a observação, né? Então, e principalmente a observação do seu chefe, né? Se o seu chefe se veste de maneira mais formal no Casual Friday, significando que ele não vai de bermuda, não vai de tênis, cabe seguir essa mesma recomendação. Agora, se o seu chefe vai com uma roupa mais informal, vai de tênis, de calça jeans, de camiseta, então não tem problema nenhum. Eu acho que nessas horas o chefe é ótimo para dar o tom. É uma boa referência. Conta Corrente fica por aqui. Maíra, valeu pela presença. Obrigada, Doni. Até a próxima. Até. E a você em casa, muito obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.